Olá, pessoal. Vamos dar início, né, a mais uma explicação hoje, falando um pouquinho sobre decisões de curto prazo. E o que são decisões de curto prazo, né? Dentro do ambiente organizacional, muitas vezes o administrador, o gestor, fica diante de várias decisões pontuais que vão repercutir no dia a dia da organização e que também vão determinar as metas e os objetivos da organização do longo prazo. Então, dentro da organização, uma organização bem estruturada, que tem um planejamento estratégico, necessita, né, que para alcance dessas metas de maiores robustez, de longo prazo, necessita que também haja um planejamento e decisões de curto prazo, e é isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Tá? Vale ressaltar, né, que esse assunto ele é bem mais extenso, mas eu só vou abordar uma ferramenta de previsão com vocês, que é muito interessante, que a gente vai ver hoje sobre orçamento de caixa, tá? Então fiquem atentos, né, que a gente vai começar hoje a discutir um pouco sobre isso. Então, falando um pouquinho, né, sobre dessas decisões de curto prazo, uma delas é sobre a administração do capital de giro. Então, o conceito de capital de giro está associado aos recursos que estão em constante movimentação, seja na forma de ativos, seja na forma de passivo circulante. Então, a administração do capital de giro envolve principalmente dois ciclos, o ciclo operacional e o ciclo financeiro. Os conceitos de ciclo operacional e financeiro vocês já devem ter visto também ao longo de outras disciplinas que já comentaram sobre isso. Né? Então, a administração do capital de giro contempla decisões do administrador financeiro em relação aos ativos e passivos circulantes. Então, cabe a esse administrador ele analisar, né, como é que está a organização e tomar essas decisões, tanto no âmbito do ativo quanto no passivo circulante da empresa. Então, a articulação ideal das contas desses dois grupos assegura à empresa capacidade de liquidez e de obtenção da rentabilidade exigida pelos fornecedores de capital. Então, as empresas, principalmente aquelas que operam no mercado aberto, ele precisa estar bem claro, né, sobre essa capacidade de liquidez, como é que estão as contas, né, da empresa, e lembrando sempre que todas as informações contábeis, o balanço patrimonial da empresa, a DRE, são retratos pontuais daquela organização. Então, ela mostra como é que está a empresa naquele momento. Então, por isso que essas decisões de curto prazo são tão importantes. Então, a liquidez ela vai estar associada ao fato da empresa ser capaz de honrar suas obrigações na data de vencimento e, por certo, quanto maior o montante de recursos em caixa, conta corrente bancária, aplicados em títulos de alta liquidez, duplicadas a receber estoque, maior será a capacidade de liquidez da empresa e menor o risco de inadimplência. Mas aí também tem um outro questionamento que fica para vocês, né? Até quanto a empresa deve manter, né, de valores, né, de recursos financeiros no caixa? Então, às vezes também isso a gente está falando aqui que é importante para a liquidez da empresa, né, honrar seus compromissos, mas qual o valor ideal de se manter em caixa? Por quê? Porque isso também gera um ônus, né? A empresa manter recursos em caixa, né, no valores muito maiores, gera um custo de oportunidade, né, que a empresa poderia estar pegando aquele dinheiro e investindo, fazendo outras opções, e ela está deixando aquele dinheiro parado. Então, muito se discute também sobre isso, né? Então, a depender do setor no qual a organização está inserida, né? Então, se for um setor muito mais instável, é importante que a empresa realmente ela tenha um recurso, né? Uma liquidez maior, porque justamente por essa instabilidade no qual ela está inserida, do setor no qual ela está inserida. Já organizações mais estáveis, que têm uma demanda mais equilibrada, não faz muito sentido, né? Você ter altos valores de liquidez também, porque eles não têm grandes movimentações, então não tem grandes oscilações, né, dentro da economia dessa organização. Então, não é viável também manter esses altos valores, porque ela estaria incorrendo em custo de oportunidade, tá? Mas isso aí é uma outra discussão, mas é só para dar um insight assim a vocês, né, para vocês começarem a refletir, né? Porque muito se discute também, é bom para a empresa ter liquidez, é bom, realmente é muito bom, mas o quanto dessa liquidez deve se manter em caixa vai depender muito do setor no qual a organização está inserida. Então, contudo, montantes elevados de recursos investidos nesses ativos têm impacto negativo na rentabilidade do capital investido na empresa, que foi justamente isso que eu estava comentando com vocês, né? Não é muito bem visto, né, pelos investidores, pelos acionistas, uma liquidez muito alta na empresa também, tá? Então, o capital de giro, né, que é um balanço patrimonial, que ele é composto pelo ativo circulante e ativo permanente, passivo circulante exigível a longo prazo e o patrimônio líquido. Então, no lado direito do balanço estão as contas que representam as fontes de recurso e que podem ser divididas em dois grupos:
fontes não onerosas, que é aquelas que fornecem recursos quais tecnicamente não apresentam custos explícitos, e fontes onerosas, aquelas que fornecem recursos sobre os quais se exige remuneração na forma de juros ou dividendos, tá? Então, quem quiser, né, aprender um pouco mais sobre isso, né, existem, hoje também está se discutindo muito, né, sobre essa questão da administração dos dividendos, né, como é que isso opera, como é que isso funciona dentro das organizações. Então, não vai ser o escopo da gente discutir isso aqui agora, mas quem tiver interesse pode fazer uma busca também, que acha muito assunto para analisar e pesquisar sobre o tema. Então, capital circulante líquido, né, ele vai atuar aqui como na área do ativo, e simbolicamente o passivo circulante, fonte não onerosa, financia o ativo circulante, uma vez que tais recursos podem não ser suficientes para assegurar a liquidez da empresa. Parcela de recursos provenientes de fontes onerosas também financia um ativo circulante. Então, esta parcela compreende, né, ao CCL, que o CCL é formado pelo ativo circulante menos o passivo circulante da organização. Então, o capital circulante líquido dessa empresa ele vai ser formado por essas operações, né? Então, o capital circulante líquido decorre dos descompassos entre os fluxos de pagamento e de recebimentos de curto prazo, né? No caso, quando a gente está analisando o ciclo financeiro da organização, as contas do passivo circulante devem ser liquidadas na data de vencimento. Os recursos para essa liquidação podem não estar disponíveis, pois resultam de vendas à vista e de duplicatas a receber, que têm data incerta para recebimento. Então, elevados investimentos no circulante podem indicar uso insuficiente de recursos, né, ou ineficiente desses recursos. Então, manter saldos de caixa acima do mínimo necessário não proporciona melhorias significativas para a liquidez da empresa, que aí foi aquela discussão que eu disse com vocês. Até quanto se manter de saldo ideal no caixa. Então, tem várias formas de calcular isso, a gente não vai ver aqui, mas tem nesses slides que eu passei para vocês derem uma olhada para quem tiver interesse, mas é porque valores muito altos ele não proporcionam melhorias, nem muda a visibilidade que os investidores vão ter naquela empresa. Então, realmente é uma discussão a ser feita, né? Manter saldo de duplicatas a receber elevado pode sinalizar ineficiência de cobrança ou mesmo a prática equivocada de uma política de crédito aos clientes. Então, essa é também uma das formas, né? Que a empresa, quando ela quer ampliar a liquidez da organização, ela pode tentar uma nova alternativa de como cobrar essas duplicatas a receber dos seus clientes. Então, para tentar acelerar a liquidez daquela organização. Se ela tiver uma conta muito alta de duplicatas a receber, porque algo na sua política de cobrança não está correto e que deveria ser revista. Manter saldo de estoque acima do montante considerado normal não melhora a eficiência da produção e vendas. Isso é outro ponto também a ser analisado, que manter altas taxas de estoque tem uma série de outros custos associados a esse estoque. Tem o custo de manutenção, tem o custo de armazenamento, tem o custo da depreciação de você manter aquele estoque. Então, muitas organizações, elas pensam, não, eu vou manter um estoque alto, porque se tiver uma demanda né, que demanda esse produto, eu vou ter como suprir aquelas necessidades daquele meu cliente e não vou perder esse cliente. Mas, em contrapartida, valores muito altos de estoque ou um número muito alto de estoque, ela pode gerar e incorrer nessa série de custos, né, que eu acabei de mencionar. Então, não é legal, né, não é bom para essa organização ele ter esse saldo de estoque muito elevado. Então, deve ter uma quantia de estoque, existe método, né? Tem um leque para você prever, né? Tem como você prever, também analisar a rotatividade desse estoque, quais são os produtos que mais saem, tem vários tipos de custo ABC também que você consegue fazer essa análise. Então, tem várias alternativas hoje, né? Já inseridas em gestão de estoques, administração e gestão de estoques, que você já consegue minimizar esses efeitos. Mas é interessante ficar atento porque não garante sucesso ao cliente, na verdade pode trazer uma infinidade de custos, né, aumentando realmente a dificuldade da empresa. E aí a gente entra na questão da administração das disponibilidades. Então, as disponibilidades são recursos monetários que a empresa mantém para pagar suas obrigações imediatas. Tais recursos estão alocados no saldo do caixa, tesourarias e contas correntes bancárias e aplicações financeiras em títulos de alta liquidez. As empresas mantêm disponibilidade pelos seguintes motivos: vai realizar alguma transação financeira e aí deixa lá aquele recurso, né, disponível para poder fazer essa operação. Tem contas de reserva, então pode ter, tem, sei lá, tem
receio de acontecer algum imprevisto e aí mantém, né, esse recurso financeiro em caixa. Pode também ser utilizado para especulação, né? Então, eu estou com essa alto índice de liquidez, né, que aí mostra para principalmente se atua no mercado, né, aberto, né, de comercialização de ações, que tem que divulgar os seus balanços, então mostra também como é que está a situação da empresa, e reciprocidade bancária são alguns dos fatores que levam, né, as empresas a manterem altas taxas de disponibilidades. E aí entra na técnica, né, de orçamento de caixa, que é o que eu vou falar para vocês aqui hoje, né, que para exercer o controle eficiente das disponibilidades, as empresas têm no orçamento de caixa um instrumento auxiliar. E aí o que é esse orçamento de caixa, né, que é o que eu comentei que a gente vai discutir ele hoje. Então, ele trata-se de um demonstrativo em que são discriminadas projeções de entrada de caixa e projeções de saída de caixa. Percebam que é projeções. Então, o que significa isso? Que não é certo que esses valores vão acontecer. Mas então, por que é importante eu fazer um orçamento de caixa? Porque quando eu estou realizando o orçamento de caixa, ele vai permitir que os gestores eles observem qual vai ser o saldo, né, daquela companhia, né, naqueles meses. Então, ele permite criar estratégias, né, se a empresa estiver passando por dificuldades e foi visualizada lá no orçamento de caixa, como é que eu vou sair dessas dificuldades? Ou se a empresa estiver operacionalizando bem, o que é que eu posso fazer com esses recursos excedentes? Então, vou fazer novos investimentos, o que é que dá para ser feito? Então, ele faz uma projeção nos próximos meses do que o cenário com o qual a empresa está diante. Né? Então, geralmente ele é feito num curto espaço de tempo, né? No período de 1 ano, de 6 meses, que é justamente um período mais curto para você fazer essas projeções e não ter tantos erros, né, nesse tipo de análise. Quanto melhores forem os dados, né, quanto mais correto for essa projeção, mais próximo da realidade ele vai ser, tá? Então, esse aqui, ó, é um exemplo, né, de orçamento de caixa. Só para vocês terem ideia de como é que ele vai funcionar, a gente tem aqui, ó, o orçamento de caixa, quais são os recebimentos que a empresa espera, tem as vendas realizadas, aqui ele colocou como maio, né, 350 mil, então essas vendas de maio foram aqui de fato realmente aconteceu, e as vendas aqui projetadas, que é junho, julho, agosto e setembro, são as vendas que ele está projetando, é uma simulação, né, para que ele saiba ou ele visualize das vendas que vão acontecer nos próximos meses. Então, só um parênteses, esse junho, julho, agosto, setembro, isso aqui não foi de fato as vendas que a empresa teve, é uma projeção do que ela espera vender nesses meses, tá? Maio de fato foi a venda que a empresa realizou. E aí, como eu disse, né, aqui são vendas projetadas e que quanto melhor o orçamento de caixa, né, quanto mais preciso for, mais próximo desse número vai ser, deve ser, né, esse orçamento de caixa. E aí podem me perguntar, professora, como é que a gente faz essas vendas projetadas aqui? Como é que a gente acha esses valores? Na verdade, existem várias técnicas de fazer essas vendas projetadas. Por exemplo, dá para fazer pela média dos últimos meses ou a média do período passado. Então, quanto é que foi vendido em junho, julho, agosto e setembro do último mês? E aí eu coloco, né, uma perspectiva de crescimento daquele setor e aí eu me insiro, né, nesse valor e faço as minhas vendas projetadas. Se a minha empresa ela tem muita sazonalidade, então tenho como fazer, tem técnicas de sazonalidade, mensurar essa sazonalidade, porque eu sei que a minha demanda não vai ser a mesma, então tenho como fazer projeções, colocando pesos em determinados meses, a depender de como é que funciona, né, a demanda da minha organização. Então, tem uma série de técnicas também disponíveis que dá para fazer essas vendas projetadas, né? Mas quem quer fazer simples, só dá uma consultada, né, no período passado, qual foi a expectativa de venda, quanto de fato comercializou e faz uma projeção e sai vários documentos mostrando qual é a projeção de determinado setor e aí trabalha com essas informações, ok? Aí aqui mostra como geralmente é o percentual de vendas à vista, né, que é realizada naquele negócio, então também baseado em dados históricos, quanto é que a sua organização ela recebe à vista, quanto a organização que vocês trabalham recebe à vista e quanto é que recebe em duplicadas a receber. Tudo aqui lembrando que são projeções, tá? Se tiver outros recebimentos, professora, podem inserir aqui. Aqui eu coloquei só vendas projetadas, mas se ela tiver um aluguel que ela recebe de um outro lugar e entra como receita dela, se ela alugou algum equipamento e entra como receita, então tudo isso pode ser inserido aqui como receitas que a empresa tem a receber. E no total de recebimentos, né, aí eu entro também aqui, ó,
com os fornecedores, né? Fornecedores, e aí entra como vai ser esse pagamento, ó. Esse pagamento é à vista, né? Por exemplo, eu gastei 200 mil em junho, eu vou pagar 200 mil, eu parcelo em 3 vezes, então a forma com que você vai pagar e efetuar os pagamentos, ele vai aparecer aqui nesses fornecedores. Aqui está aparecendo que tudo é pago à vista. Já aqui nas vendas, ó, eu dividia, uma parte é feita de vendas projetadas, não, aqui uma parte é feita de vendas à vista e uma outra duplicadas a receber. Então, é como se eu estivesse pagando um mais um, né? Partindo lá para os recebimentos, voltando, eu tenho lá, além dos fornecedores, tem pagamento de salários, aluguéis, impostos, empréstimo bancário. Professora, tem outras contas também, né, que entra lá nos pagamentos. Então, insere todas as informações. Quanto maior as informações que forem inseridas, mais próxima à realidade esse orçamento de caixa vai ser. Aqui é só para fins didáticos, né? A gente não insere muitas informações, porque senão ia ter uma demanda, né, muito grande, né? Ia demorar muito para vocês responderem, né, esse orçamento, tá? Depois que eu listei todos os recebimentos da organização, listei todos os recebimentos, aí eu faço aqui, ó, total pagamentos e somo com o total de recebimentos, para depois extrair o fluxo líquido de caixa. O que é o fluxo líquido de caixa? O fluxo líquido de caixa vai ser os recebimentos menos os pagamentos. Então, aqui eu tenho lá do mês de junho, né? E aí podem me perguntar, professora, por que não fez maio? Porque maio já aconteceu. Então, não interessa para a gente fazer essa média de caixa de um mês que realmente a gente já sabe quanto é que foi o fluxo líquido dele. A gente está analisando junho, julho, agosto, setembro, que são os meses que eu vou fazer essa projeção, tá? Então, 347 mil menos 305, que dá aqui 42 mil. E aí eu vou fazendo isso para cada um dos meses para achar o fluxo líquido de caixa. Observem que aqui, né, no mês de agosto, deu um negativo. Por quê? Porque eu gastei mais, né, eu vou pagar mais do que a empresa recebeu. E aí eu tenho aqui, ó, no mês de setembro, volta a ser positivo, tá? Então é interessante fazer essa análise de fluxo de caixa, e aí por isso que eu disse, esse aqui é uma ferramenta importante, porque a partir desse cenário, a empresa ela já pode começar a analisar, olha, tem um fluxo de caixa muito negativo, né, muito alto que vai acontecer no mês de agosto, então o que é que eu poderia fazer para tentar minimizar esse efeito? Será que seria o caso de eu negociar com os fornecedores, tentar aumentar os meus recebimentos? Tem alguma estratégia que eu consigo fazer? Então, o orçamento de caixa, ele permite isso para a empresa, tá? Essa visualização. Aqui mostra também lá na questão, né? E aí, no caso da vida real, que a empresa ela teve um saldo final de caixa de 50 mil. Então, sobrou, depois que ela fez todos os pagamentos, né? Sobrou um saldo de caixa de 50 mil. Esse saldo de caixa de 50 mil, ele entra como saldo inicial do mês subsequente. Então, se aqui foi 50 mil, ele vai entrar aqui também no próximo mês como 50 mil. Só que a empresa, ela tinha um fluxo de caixa de 42. Então, o saldo final dessa empresa é 92 mil, tá? Então, o que é que eu fiz aqui, ó? Na questão mostrou que a empresa ela tinha um saldo final de maio de 50 mil. Então, depois que ela fez todo o pagamento, né, já fez todo o seu fluxo de caixa, sobrou 50 mil reais. Esses 50 mil reais vai para o mês subsequente, que é, no caso, junho. E aí eu vou somar esses 50 mil com o que sobrou do fluxo de caixa, né, depois que a gente fez as operações entre receita menos despesas. E aí vai me dar um saldo final de 92 mil. Esse 92 mil, ele entra aqui, ó, como saldo inicial do mês de julho. Saldo inicial do mês de julho, 92 mil. Eu trouxe 92 mil daqui, como saldo final do mês de junho, e trouxe aqui para o mês de julho um saldo inicial de 92. Vou somar mais esse mil aqui, que foi o fluxo de caixa que sobrou de julho, eu tenho o saldo final de julho de 93 mil. Esse 93 mil, ele entra como saldo inicial de agosto, que aí eu vou subtrair nesse caso, porque o meu fluxo de caixa tinha dado negativo. Então, 93 menos 99 ainda vai me dar um saldo final negativo de 6 mil. Esse 6 mil entra lá como saldo inicial, né, do mês de setembro, e aí eu subtraio, né, no caso aqui, do fluxo de caixa, que foi de 11 mil, que aí me dá 5 mil, tá? Entenderam como é que funciona isso? Eu sempre vou levar o saldo final do mês anterior para o saldo inicial daquele mês, né? E somar com o fluxo de caixa. Então, observe que como eu vou somar com aquele valor, nos valores que forem negativos, ele vai debitar, né? Esse valor.
Aí vamos supor aqui que a empresa ela quer manter um saldo mínimo de caixa de 30 mil, né? Lembra que eu falei, olha, a empresa ela pode estipular, na verdade, o quanto ela quer manter de saldo mínimo de caixa. Acima daqueles valores, ela pode fazer novos investimentos e abaixo daqueles valores ela vai ter que financiar, porque ela colocou como se fosse o saldo mínimo que deveria ser mantido em caixa para ela ter disponibilidade, ter liquidez suficiente para honrar os seus compromissos financeiros, tá? Então, se a gente for manter esses 30 mil aqui, ó, de saldo mínimo de caixa, e a gente reparou que o saldo final dessa empresa foi 92, ele tem um saldo excedente de 62 mil em junho, ele vai ter um saldo excedente de 63 mil em julho. E aí, professora, não estou entendendo como foi que fez isso. Eu estou pegando aqui, ó, o saldo final desses meses, aqui, ó, 92, 93, 6 mil e 5 mil, só que a empresa decidiu que queria 30. Então, 92 menos 30, 62, 93 menos 30, 63. Só que aqui nesses outros meses, a gente observa que teve um valor abaixo do que ele considerou como ideal, como o saldo mínimo a se manter em caixa. Então, se a empresa quisesse manter os 30 mil em caixa, que é o que ela tinha considerado como ideal, ela vai ter que pegar um financiamento de 36. Por quê? Porque ela vai ter que pagar os 6, que não conseguiu cobrir, né, que estava em aberto, e ainda 30 mil para se manter em caixa. A mesma coisa aqui com setembro, que se ela queria ter, tem 5 mil já em caixa, mas ela queria ter 30, então ela vai ter que financiar 25, ok? A gente vai fazer alguns exemplos também na aula síncrona sobre isso para auxiliar, né, o entendimento disso também. Então, custos e benefícios de manter a disponibilidade. Então, manter a disponibilidade representa estado de liquidez para a empresa, o que se configura em benefícios e, ao mesmo tempo, lhe causa determinados custos. Os benefícios correspondem aos custos que se evitam quando esses recursos monetários são mantidos em estado de liquidez, como os juros que seriam incorridos em caso de empréstimos de curto prazo, o custo relativo aos descontos de duplicados para obter disponibilidade e o custo com resgate de títulos. Os custos estão associados aos ganhos não realizados devido à manutenção da disponibilidade. Ao deixar os recursos inativos, sacrificam-se os ganhos que seriam proporcionados caso estivessem aplicados. E aí, por isso, que é importante a gente analisar essa tabelazinha. Aqui nessa tabela, a gente poderia, ó, se você tivesse lá como um gestor, né, dentro da empresa e tivesse elaborado um orçamento de caixa, você poderia começar a pensar em algumas estratégias, né, com esse recurso que está aqui excedente. Então, que possibilidade de investimento eu poderia, mantendo, né, os 30 mil, que foi considerado ideal para se manter em caixa, e com aquele dinheiro excedente poder realizar novos investimentos. Já aqui, ó, se tiver que financiar, será que não existe uma outra estratégia para eu reduzir esse grau de financiamento? O que é que poderia ser feito para tentar diminuir esses efeitos aqui que a gente já está visualizando dentro do orçamento de caixa da empresa. Então, tudo isso, quando eu elaboro o orçamento de caixa, ele permite, né, ao gestor essa análise de curto prazo. Olha, eu estou considerando aqui somente 4 meses, posso fazer uma escala maior? Posso, mas geralmente a gente não faz um período muito amplo, porque várias intercorrências acontecem na economia que podem mudar esse cenário. Então, por isso que se analisa um período mais curto, né, para poder fazer essas estimativas. Lembrando que quando esses meses forem se realizando e a gente for fazendo as novas projeções, a gente vai alterando isso e deixando cada vez mais próximo com a realidade que a organização apresenta. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês hoje, né? A importância do orçamento de caixa, como fazer o orçamento de caixa. A gente vai ter uma aula ainda específica, né? Só mostrando algumas questões sobre isso, mas é só mostrando, evidenciando, né? Como o orçamento de caixa ele é uma ferramenta importante justamente para auxiliar o gestor na tomada de decisão estratégica dentro da empresa e nesse curto prazo. Tá bom, pessoal? É isso que eu queria falar com vocês. Até mais. Tchau, tchau.